estarmos sempre a fazer a mesma coisa e ficarmos à espera que essa ação repetitiva, a mesma ação sem qualquer mudança, vá trazer coisas diferentes. Ainda bem que nós erramos e o problema não está em nós errarmos uma e outra vez. O problema está em nós errarmos constantemente e não tirarmos nenhum proveito, não tirarmos nenhuma aprendizagem desses erros. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma semana do Incompletamente, mais um episódio de podcast. Obrigado por voltarem cá todas as semanas para estarmos juntos. Espero que a vossa semana tenha corrido bem. E se for a tua primeira vez aqui no podcast, seja bem-vindo ou bem-vinda. Eu espero que estejas a gostar, que estejas a acompanhar e a fazer esta caminhada connosco. E vamos a isso. Hoje temos mais um episódio muito especial para mim. Porque foi um episódio que eu me debati um bocadinho se devia fazer ou como é que ia fazer, porque apesar de ser um podcast, este podcast Incompletamente, em que eu volto aqui todas as semanas para comunicar convosco, para falar convosco, houve uma premissa que eu dei a este podcast e que eu repito todas as semanas, que é: este podcast é um podcast em que crescemos juntos e em tempo real. E eu digo-vos isto muitas vezes porque é algo que eu digo a mim mesmo muitas vezes e que ouço muitas vezes e tento interiorizar, que é: nós estamos sempre num processo. E este processo, esta caminhada é lenta. Nós temos que nos lembrar que eu com 25 anos, há pelo menos 10 anos, talvez um pouco mais, mas há pelo menos 10 anos que eu estou a fazer as mesmas coisas sempre. Tenho já crenças e fatores limitantes que já estão enraizados, ações que eu fazia diariamente, semanalmente, mensalmente, durante anos, 10 anos. Portanto, quanto mais tarde isto acontecer na vossa vida, ou seja, aos 30, aos 40, aos 50, pensem já nas décadas de vícios que nós já temos, de crenças que nos estão a limitar, de ações que não nos estão a deixar avançar. E quando nos dá este clique, quando nós percebemos que há algo mais que nós podemos fazer, quando nós percebemos que tudo depende apenas de nós, quando saímos desse papel de vítima, da vitimização, para o papel de percebermos: eu fui vitimizado, mas eu posso comandar, eu posso renovar a minha vida, é o momento em que entramos neste processo. E não é por nós sabermos uma coisa, duas coisas, três, muitas coisas que vão fazer um clique interno e que nos vão fazer pensar: ok, eu percebi, isto faz sentido, eu vou avançar a minha vida com isto, que nós vamos realmente mudar a nossa vida. Nós entramos no processo. Este processo é demorado. E porquê é que eu estou a introduzir isto? Porque muitas vezes é fácil nós nos esquecermos disto. Eu esqueço-me muitas vezes disto. Eu esqueço-me muitas vezes de dar tempo ao tempo, de me deixar ser um aprendiz, que é aquilo que eu vos passo aqui tantas vezes e que no último episódio eu falei sobre isso. E há uma frase que eu acho que é do Einstein, que é um bocado isto, que é: a insanidade é nós fazermos a mesma coisa uma e outra vez e esperarmos de resultados diferentes, ou seja, estarmos sempre a fazer a mesma coisa e ficarmos à espera que essa ação repetitiva, a mesma ação sem qualquer mudança, vá trazer coisas diferentes. Isso nunca vai acontecer. Portanto, ainda bem que nós erramos e o problema não está em nós errarmos uma e outra vez. O problema está em nós errarmos constantemente e não tirarmos nenhum proveito, não tirarmos nenhuma aprendizagem desses erros. Isso sim é que é essa insanidade. E como isto é a introdução deste podcast, é aquilo que eu queria trazer aqui, este episódio vai ser eu a partilhar convosco as minhas falhas deste mês, os meus erros durante o mês de setembro. Porque, como o podcast indica, é o podcast em que nós crescemos juntos e em tempo real. E é uma maneira de, ao comunicar convosco, ao falar convosco e ao falar comigo mesmo em voz alta, eu fazer uma retrospectiva deste mês, destes meus erros, e estar a aprender com eles, estar a comunicá-los a vocês e estar a aprender com eles. E é também uma maneira, obviamente, de, ao analisar o meu processo, ao estar aqui a analisar este meu processo, esta minha caminhada convosco, é uma maneira de vos tentar transmitir que eu não quero ser alguém que está aqui a falar convosco e a tentar transmitir-vos perfeição, porque eu não sou perfeito, estou longe de ser perfeito, ainda bem, estamos todos, e é aquilo que eu quero com este podcast, é que isto seja mesmo um lado mais humano e vulnerável. Eu não sei todas as respostas, eu não tenho todas as certezas do mundo, eu estou à procura das respostas da minha verdade, das minhas respostas, e portanto estou aqui para partilhar isso convosco e para receber o vosso feedback e esperar que
que estas minhas partilhas vos façam também o clique que fez comigo. Portanto, eu estou cá para melhorar o meu futuro, para partilhar e aprender com os meus erros e esperar que estes erros vos inspirem, que vos façam também procurar os vossos próprios erros. E muitas vezes nós queremos aprender por nós, mas se pudermos aprender com os erros dos outros, estamos meio caminho andado para a vitória, estamos já à frente dessas pessoas, porque não tivemos que cometer esses erros para aprendermos. É claro que tudo aquilo que nós não experienciamos, não vivemos, é apenas imaginação, sem a ação, sem o acontecimento, nós não sabemos realmente o que isso é, mas podemos realmente evitar, porque uma coisa que eu tenho aprendido é que não há uma pessoa, não há duas, não há três, há centenas de pessoas a dizer as mesmas coisas, e com isto não estou a dizer que é um assunto repetitivo, estou a dizer que várias pessoas diferentes, em áreas diferentes, com sonhos diferentes, com objetivos diferentes, passam pelas mesmas coisas, pelas mesmas falhas, pelos mesmos erros. Podemos retirar aqui realmente que não importa qual é o nosso objetivo, não importa qual é que é o nosso sonho, há coisas que vão ser iguais para toda a gente, e se pudermos realmente começar a precaver isso, ainda bem, e é para isso que serve esta partilha de erros. Então, eu tenho 5 erros para partilhar convosco e, na verdade, estes 5 erros não são isolados. Isto vai ser uma sequência que, no fim, vai ter uma consequência, vai ter esta espiral em que eu entro. E esta espiral, estes 5 erros já são uma programação de um modo de vida que eu levei durante muito tempo e que eu estou a tentar desconstruir, portanto, estou neste processo de desconstrução, mas que muitas vezes tenho falhas, volto a cair nestas programações antigas, volto a cair nestes erros, mas o importante é realmente eu saber que estou a cometer esses erros e conseguir aprender, conseguir melhorar. O meu primeiro erro, o meu primeiro passo nesta sequência é deixar-me assoberbar por uma sobrecarga de trabalho e de acontecimentos. Como a minha coach está sempre a dizer, e eu levo isto sempre comigo, é que é muito fácil tudo acontecer e tudo acontecer de maneira correta quando nós estamos dentro da nossa bolha. Ou seja, é muito fácil nós estarmos a ler livros, a ouvir podcasts, ou mesmo a ter consultas de terapia, de coaching, de psicologia com alguém e dar-nos um clique e nós percebermos, ok, eu já percebi isto, realmente faz sentido, eu nunca tinha pensado desta maneira ou nunca me tinha feito este clique por estas palavras, agora eu já sei e agora eu vou começar a viver de forma diferente. E quando nós estamos dentro desta nossa bolha, seja nós estarmos fechados em casa, seja estarmos num ambiente controlado, é muito fácil nós vivermos de acordo com estas aprendizagens. Mas tudo muda quando nós temos este clique, quando nós sabemos quais é que são as coisas que nós queremos e como é que nós queremos e somos postos à prova, somos lançados, entre aspas, aos leões, não é? Somos postos no mundo real, em contacto com pessoas diferentes, com acontecimentos que nós não vamos poder controlar porque não estamos na nossa bolha. Acontece que nos últimos meses eu realmente tenho vivido um pouco dentro da minha bolha, apesar de eu sair várias vezes e ter coisas para fazer, mas foram meses de pouco trabalho. Foram meses em que estava a começar o verão, em que depois foi o verão e, portanto, havia muita coisa a acontecer à minha volta, mas em que eu não era requisitado para isso, ou eu tinha outras coisas para fazer, ou seja, eu estava a fazer as minhas coisas, o que eu precisava dentro desta bolha, em que eu não era muito requisitado de vários sítios, portanto, eu podia me focar nas minhas coisas, estava em modo conforto, apesar de estar a trabalhar, estava neste modo confortável em que podia dedicar-me 100% às minhas coisas. Quando voltámos a setembro, quando começou setembro, as coisas mudam um bocadinho, as pessoas voltam das férias, os descansos acabaram e, portanto, há muita coisa a acontecer, muitos pedidos de vários lados. E se é uma verdade que é necessário nós cumprirmos com aquilo que é mesmo obrigatório, seja nós termos um trabalho das 9 às 5, ou seja o horário que for, seja nós termos mesmo trabalhos específicos, se trabalharmos independentemente, trabalhos específicos que nós temos que cumprir, portanto estas coisas que precisam do nosso trabalho e da nossa dedicação. É também importante nós não nos esquecermos de tudo o resto, seja a nossa família, os nossos amigos, os nossos sonhos, os nossos quereres, aquilo que nós queremos, e que nós não podemos também descurar, apesar de termos estas coisas que são obrigatórias e que nós precisamos de fazer, que é necessário para o nosso dia-a-dia. E aconteceu também esta semana eu ver um vídeo muito interessante no Instagram que acaba por refletir um pouco isto que eu estou a tentar falar aqui, que era um professor com um frasco de vidro com bolas de golfe lá dentro. E ele mostrou o frasco e perguntou, vocês acham que este frasco está cheio? E as pessoas obviamente diziam que sim, porque o frasco estava realmente cheio. E ele pegou num frasco mais pequeno com pedras e despejou o frasco de pedras para dentro do frasco, e elas couberam dentro do frasco. E ele perguntou, então e agora, acham que o frasco está cheio? E os alunos mais uma vez disseram que sim, que o frasco estava cheio, que já não cabia nada mais lá dentro. E ele trouxe um terceiro pote, um pote de areia, e despejou o pote de areia para dentro do frasco, e a areia também coube dentro do frasco.
E portanto ele perguntou, agora acham que o frasco está cheio? Ou seja, sempre que o frasco estava cheio, supostamente, havia sempre qualquer coisa que cabia. Ele começou a comparar as coisas que estavam dentro do frasco às coisas que existem na nossa vida. As bolas de golfe como as coisas importantes da nossa vida, seja o nosso trabalho, os nossos sonhos, a nossa família, aquilo que é importante para nós, os nossos quereres. As pedras são as coisas que nós fazemos e que gostamos de fazer na vida, mas que não são o foco principal da nossa vida. E a areia como as coisas pequenas da vida, as coisas que nos chateiam, as coisas que nós nem devíamos dar tanta atenção porque nos estão a roubar tempo ou estão a deixar-nos neste modo comodista e confortável. E o que ele diz é o seguinte: nesta ordem isto tudo coube, mas se nós invertermos a ordem, se nós puséssemos a areia primeiro, por exemplo, as bolas de golfe já não iam caber todas. E se nós puséssemos a areia primeiro e as pedras depois, as bolas de golfe ainda iam caber menos. Portanto, isto é um bocado o que acontece também na nossa vida. Nós temos que definir estas prioridades, perceber o que é aquilo que nós queremos e temos que pôr realmente na nossa vida. E só depois é que podemos ir acrescentando o resto. Mesmo quando o frasco parece cheio, há espaço para outras coisas, mas temos que nos focar naquilo que é mais importante. E o que acontece muitas vezes é que nós achamos que o frasco já está cheio, mas é porque nós nos estamos a focar na areia. Nós pusemos a areia primeiro no frasco. E nós achamos que não temos mais tempo para o resto, mas na verdade estamos a fazer uma má gestão, uma má escolha de como é que estamos a gastar o nosso tempo, quando na verdade se calhar estamos a passar muito tempo a procrastinar, estamos focados nesta areia. Há 2 ou 3 anos atrás, se me dissessem que eu era capaz de fazer tudo aquilo que eu hoje faço num dia, eu dizia que era impossível. Eu vivia numa rotina em que eu nem sequer dizia que tinha tempo para ir ao ginásio, por exemplo, que não tinha os meios para ir. Eu era mais focado nesse papel de vítima das desculpas do que realmente a encontrar as soluções para aquilo que eu precisava. Eu passava os dias, por exemplo, fechado de manhã até ao final da noite no estúdio. Ficava fechado no estúdio só a fazer música. E depois, por exemplo, eu precisava de conteúdo para as redes sociais. O que é que eu respondia? Que não há tempo, que eu não tenho jeito, que eu não sei o que é que vou fazer. Eu precisava de ler, por exemplo, eu queria ler. O que é que eu dizia? Que eu não tenho tempo para ler. Eu não sabia o que é que eu queria ler, o que é que eu ia gostar de ler. Estar em contacto com familiares, por exemplo. Eu dizia que não tinha tempo, não me lembrava de fazer essas chamadas. Cozinhar as minhas refeições, por exemplo, muitas das vezes eu não tinha tempo para cozinhar, dizia que não tinha tempo, ou então era uma seca, preferia ir comer fora ou preferia encomendar comida, era muito mais fácil, não tinha tempo para essas coisas. Ou seja, e eu dedicava todo o meu tempo a apenas uma coisa, que era uma coisa importante para mim, é certo, mas estava a ser mal gerida, eu não tinha qualquer objetivo, estava apenas a passar o tempo, quando na verdade esse tempo estava a ser usado, era para fugir a outras coisas, mas isso é todo um assunto diferente do podcast, não é este assunto que estamos a falar aqui hoje, mas eu hoje em dia tenho que gerir 4 contas diferentes nas redes sociais. Eu tenho que querer preparar e ter esse conteúdo diferente diariamente, de forma consistente. Eu tenho que continuar a fazer e trabalhar na minha música. Eu hoje em dia leio muito mais. Eu leio todos os dias, eu leio várias vezes ao dia. Eu vou ao ginásio todos os dias. Eu cozinho as minhas próprias comidas, as minhas próprias refeições e como saudável de forma consistente. Eu tenho tempo para ouvir os meus podcasts, eu tenho tempo para fazer voluntariado, eu tenho tempo para preparar e publicar este podcast, eu tenho tempo para ligar aos meus familiares, eu tenho tempo para todas as semanas ter uma sessão de coaching com a minha coach. Portanto, se eu dissesse isto ao Pedro de há 2 ou 3 anos atrás, ele dizia que eu era maluco, que eu não tinha tempo para isto, que era impossível. E hoje em dia eu consigo encaixar isto semanalmente, todos os dias eu consigo ter espaço, consigo ter tempo para todas as minhas coisas. É óbvio que, no meu lado, eu não tenho um horário rígido, não tenho algo que me diz tu tens que ter um horário das 9 às 5 e, portanto, tu vais ter esse tempo mais limitado. É óbvio, isso é um facto, eu não tenho essas limitações, eu tenho um horário super flexível, eu consigo viver e trabalhar nestas coisas, por enquanto isso é sustentável para mim, portanto eu consigo, mas eu tenho a minha própria casa, eu tenho que pagar as minhas contas, portanto, eu tenho todas essas obrigações, mas eu consigo arranjar tempo para tudo. Portanto, tudo se resume a gerirmos bem o nosso tempo e o nosso calendário, porque nós quando colocamos as bolas de golfe primeiro, nós temos espaço para pôr as pedras e temos espaço para pôr a areia. E mesmo se as nossas bolas de golfe forem realmente pesadas e for o ter um trabalho das 9 às 5 que me rouba quase um dia inteiro, eu mesmo assim tenho tempo antes das 9 da manhã. Eu tenho tempo depois das 5 da tarde. E se eu mesmo assim digo que não tenho tempo para os meus sonhos, para aquilo que eu quero, então eu não estou cansado, eu estou simplesmente desmotivado, eu não tenho objetivos consistentes, eu não tenho sonhos mesmo de verdade, eu não tenho isto planeado com estes objetivos por cumprir, porque senão eu ia arranjar tempo para tudo. Eu entendo o cansaço, eu entendo o que é passar um dia inteiro a fazer algo que nós não queremos, mas se nós não usamos isso como um meio para chegar àquilo que nós queremos, então nós não temos realmente esse objetivo consistente. Porque quando nós nos focamos só na areia, quando nós
pomos só areia no pote, tudo o resto vai parecer avassalador, vai parecer terrível, vai parecer injusto, vai parecer que não temos mesmo tempo para nada. E sabem qual é que é o grande problema, na verdade? É que quando nós vamos a ver esta areia em que nós estamos focados, são na verdade scrolls infinitos nas redes sociais, são séries e filmes que acabaram de sair e que nós temos que ver naquele momento, porque senão não vamos poder comentar com as outras pessoas. São programas de televisão que estão ligados e que estão a roubar a nossa atenção ao trabalho. São as notificações que não param de apitar e de fazer vibrar o meu telemóvel e que eu tenho que olhar logo porque não posso perder uma próxima novidade ou não sei o que é que eu posso estar a perder de tão importante no meu telemóvel. São 1001 separadores que estão abertos no meu computador e que eu tenho que estar sempre atento a ver o que é que se passa. E quando nós damos por nós, passou um dia inteiro e realmente já não temos espaço para as nossas bolas de golfe porque enchemos o nosso frasco com areia. E sabem porque é que eu há 2 ou 3 anos não tinha tempo para nada? Porque eu passava o dia inteiro nas redes sociais. Eu não tinha tempo porque eu queria ver todas as séries que saíam mal, elas saíam. Queria ver todos os filmes que saíam mal, eles saíam. Eu não tinha tempo porque eu queria ligar a PlayStation e queria jogar 1001 jogos que tinham acabado de sair e precisava de jogar porque eram muito importantes para mim. Eu não tinha tempo porque eu queria, no meu tempo livre, estar a ouvir músicas, 1001 músicas novas que saíam todos os dias e o que eu tinha que ouvir, tinha que saber, tinha que perceber o que é que se passava. Portanto, tudo se trata de nós fazermos uma boa gestão do nosso dia. Eu já falei disto aqui uma vez e eu vou voltar a repetir. Não há nada de mal com o entretenimento. Não há nada de mal com nós ouvirmos música, não há nada de mal com nós vermos filmes e vermos séries e jogar jogos de PlayStation. Não há nada de mal com estas coisas. O problema é quando isto se torna a nossa norma. Não há nada de mal também irmos ver as redes sociais e ver o que é que se passa. Só quando damos por nós estamos agarrados àquilo. Nós estamos a andar pelos corredores da casa e estamos no telemóvel. Vamos à casa de banho, estamos no telemóvel. Estamos a comer, estamos no telemóvel. Vocês já viram as horas que nós perdemos? E depois mas eu só estou no telemóvel nesses momentos. Mas esses momentos, que podiam ter se calhar 10 minutos, vão ter 20 ou vão ter 30 porque estamos agarrados ao telemóvel. E nós estamos a roubar tanto tempo ao nosso dia porque estamos a fazer as coisas mais devagar ou porque estamos a fazer tudo agarrados ao telemóvel e depois não conseguimos focar, não conseguimos desligar de uma coisa, focar noutra, não conseguimos focar realmente no que precisamos de fazer porque estamos presos neste multitasking que está a dispersar a nossa atenção e que nos está a roubar o foco. Portanto, todas estas areias durante o nosso dia vão se acumular, vão se transformar em horas e quando damos por nós dizemos eu não tive tempo, eu não tenho tempo. E se calhar, de todos aqueles pedacinhos de areia que nós deixámos durante o dia, se o juntássemos, tínhamos, por exemplo, 1 hora, tínhamos 2 horas a mais. Então, está aí a prova que nós temos tempo. Eu aprendi isto da maneira mais difícil possível e continuo a aprender todos os dias. Porque isto que eu vos estou a falar aqui, eu cometi como erro durante o mês de setembro. Isto tem-me acontecido, há coisas que eu preciso de fazer, há coisas que eu preciso de trabalhar e eu caio nestas areias movediças que me tiram tempo. Como, por exemplo, eu preciso de editar e preparar conteúdos, mas de repente já estou num scroll infinito pelo TikTok. Eu preciso de fazer qualquer coisa e de repente já estou preso num vídeo no YouTube que eu não precisava nada de ver naquele momento, mas é um guilty pleasure e eu deixei-me prender, deixei-me ficar e achava que ia ver só um bocadinho, mas de repente vi o vídeo todo que tinha 15 ou 20 minutos. Estar focado, estar no meu trabalho, mas esquecer-me de pôr qualquer modo que seja no telemóvel e de repente estou a deixar-me distrair pelas notificações. Porque o telemóvel toca e eu preciso ir ver. Vou correr ver porque quero ver. Estou a tentar fugir ao trabalho, na verdade. Chegar ao final do dia, saber que há trabalho que eu ainda preciso de fazer, que eu ainda tinha tempo para fazer, mas são 8 da noite e eu penso, já estou cansado. Vou mas é para a cama ver séries porque eu mereço. E depois no dia a seguir, o relógio começa a apertar. E eu olho para o dia anterior e penso, pois é, se calhar eu tinha mais tempo, mas andei a fugir. Andei a focar-me nesta areia. E tudo isto se tornou ainda mais avassalador quando eu ainda tenho todas estas coisas que eu quero fazer e que eu preciso de fazer para mim e ainda começam a chegar 1001 coisas diferentes de fora. Um pedido daqui, um pedido dali, alguém precisa que eu faça isto, alguém precisa que eu faça aquilo e começo a receber esses pedidos todos que eu tenho que fazer num curto espaço de tempo e depois é daquelas semanas que eu sei que vocês sabem o que é, em que parece que chega tudo ao mesmo tempo quando nós já temos 1001 coisas para fazer e eu tive tanto tempo sem nada e agora surge tudo ao mesmo tempo e parece que o tempo não chega, mas na verdade eu estou a fugir, estou a deixar-me entrar nestes loops de eu tenho muito trabalho e não tenho tempo e estou a retirar cada vez mais tempo. Então, o que é que nós temos que fazer nestas alturas? O primeiro passo é nós reorganizarmos, planearmos bem a nossa semana. Vamos consultar a nossa agenda, vamos ver o que é que já temos marcado que nós precisamos de fazer e ver onde é que eu tenho os espaços livres em que eu consigo encaixar tudo aquilo que eu tenho que fazer extra e que vou conseguir encaixar ali porque tenho realmente aquelas horas livres. Se calhar vou sofrer mais um bocadinho nesta semana, vou dormir menos 1 hora, vou fazer aquilo durante menos 1 hora, mas tenho espaço, vou encaixar, vou conseguir fazer porque eu preciso fazer isto. No entanto, vai poder também acontecer, é inevitável nós chegarmos à nossa agenda, queremos encaixar alguma coisa e não temos mais espaço. O que é que nós vamos fazer?
temos que definir as prioridades. Por exemplo, eu se calhar nesta semana ia gostar de ter 5 dias para fazer música, só vou conseguir fazer num dia. Porque se calhar tenho outras coisas que nesta semana vão ser mais importantes que isto. Não é porque aquilo não é importante para mim, mas porque eu tenho coisas que neste espaço de tempo eu preciso de tornar uma prioridade. Portanto, eu vou tentar reduzir aquilo que neste momento, neste período de tempo, não é uma prioridade para mim, que eu posso adiar para a semana a seguir, e vou encaixar aquilo que eu realmente preciso de encaixar esta semana. Se não for uma prioridade, se não for algo que não vai fazer mal a mim ou a outra pessoa eu adiar para a semana a seguir, eu vou adiar. Temos que adiar. Porque se há algo que precisa desse espaço de tempo, temos que tornar uma prioridade. Temos que cumprir com aquilo que é uma prioridade. Agora, lá está, cada um tem as suas prioridades, tem a gestão daquilo que realmente é importante para si ou não, tu tens que fazer a tua. Se calhar não precisas de ver esta semana a série que acabou de sair ou o filme que acabou de sair, porque tens que trabalhar em ti, no teu projeto, e isso é importante. Já estás a adiar há tanto tempo, porque é que vais adiar mais uma semana? Começa agora. A série pode esperar, o teu sonho não. Como eu estava a falar há bocado, talvez se tiveres um trabalho das 9 às 5, não precises de chegar a casa e pensar agora vou-me sentar no sofá e vou descansar, ou agora vou a um bar ter com os amigos e vou beber. Podes usar esse tempo para investir em ti, no teu sonho, no teu projeto. E se calhar durante uns meses vai ser realmente cansativo, porque vais ter um trabalho das 9 às 5, vais chegar a casa e vais trabalhar em ti e no teu futuro, mas esse tempo que tu investiste para trabalhar e não para o descanso, vão-te dar, ao fim de alguns meses, ao fim de alguns anos, o teu novo futuro. Vão-te dar aquilo que tu querias, aquilo que tu precisavas, e agora já nem sequer precisas desse trabalho das 9 às 5. Portanto, há sacrifícios que nós temos que fazer para alcançar grandes objetivos, para alcançar aquilo que nós queremos mesmo da nossa vida. É definir as nossas prioridades. Se eu quiser descansar agora porque tenho um trabalho das 9 às 5, eu não vou conseguir ter então realmente o tempo para alcançar o meu sonho. Mas se eu disser durante este ano eu não vou descansar e eu vou dar tudo por tudo, porque estou a usar esta máquina das 9 às 5 para alimentar aquilo que eu preciso, aquilo que vai ser o meu sonho, eu vou conseguir depois, se calhar, ter uma vida de sucesso, concretizada, realizada. A segunda coisa a fazer aqui é aquilo que eu já estava a falar de sermos realistas, mas é percebermos e identificarmos o que é que são as coisas que nos estão a roubar tempo ao nosso dia. Pensa agora nas tuas, identifica quais são as tuas, mas há um problema que é praticamente geral. Acontece a toda a gente, que é o telemóvel. No meu caso eu tenho um iPhone, isto não é publicidade, mas acaba por ser um equipamento mais geral. Eu acredito que muita gente desse lado tenha Android e eu acredito também que estes telemóveis tenham também estes modos que o iPhone também tem, que são os modos de ativar o modo de trabalho, o modo de dormir. Portanto, explora esses modos no teu telemóvel, cria realmente modos de trabalho que atives quando estás a trabalhar, em que te permita não receber notificações. E mesmo dentro desses modos, por exemplo, podes dizer que não quer receber notificações, mas quer receber chamadas destas pessoas, por exemplo. E podes pôr, sei lá, uma chamada importante que estejas à espera, ou pessoas que tu saibas que podem precisar de ti recorrentemente, então tu precisas de atender, mas tem também cuidado de ser realista neste aspecto, porque há muitas vezes nós achamos, esta pessoa pode ligar, mas esta pessoa só liga para conversar e contar coisas que nos vão distrair do nosso trabalho. Portanto, sê realista, por favor, defina as tuas prioridades. Se isto não funcionar para ti, cria então limites de tempo nas aplicações. Hoje em dia, se existe, tu consegues definir, eu só quero utilizar esta aplicação 1 hora por dia, 2 horas por dia, e quando atinges esse tempo, a aplicação diz, olha, atingiste este tempo, não me podes utilizar mais. E nós podemos, claro, depois dizer, não, eu quero usar mais, afinal. Mas usa isto para não cair nessa tentação, para realmente estares lá, aquilo diz, olha, já estás 2 horas aqui hoje, e tu pensas, ok, isto se calhar já é muito tempo para estar aqui, deixa-me então pousar o telemóvel, não voltar aqui. Outra coisa também muito importante é não pegues no telemóvel quando acabares de acordar, não pegues no telemóvel quando andares pelos corredores da casa, não pegues no telemóvel quando fores à casa de banho, não pegues no telemóvel quando estás entre divisões ou entre tarefas, acabei de fazer uma coisa, então agora tenho que fazer a outra, bem, então deixa-me lá ver o telemóvel, porque isto vai-te roubar tempo e tu achas que vais só espreitar o telemóvel e quando dás por ti já estás num scroll infinito, sabe-se lá em que aplicação. Portanto, se nada disto resultar, se o telemóvel continuar a ser uma grande tentação para ti, das duas uma, ou atiras o telemóvel pela janela, não estou a brincar, mas deixa o telemóvel realmente longe de ti, deixa-o numa divisão diferente da casa, porque assim, se estiveres a trabalhar na sala e ele estiver no quarto, vais cair menos nessa tentação de ter que levantar, ir ao quarto, ver o telemóvel. Vais ver como vais ter mais minutos nos teus dias, mais horas nos teus dias, mais tempos preciosos de produtividade e de foco nos teus dias, para tu finalmente poderes pôr as tuas prioridades como prioridades, estar em primeiro lugar, não te focares na areia, focar-te nas bolas de golfe. No entanto, caindo neste primeiro erro, há sempre o segundo, pelo menos para mim, que é a falta de pedidos. E se vocês tiverem crescido como eu, com esta crença limitante, vocês têm este problema que é não conseguir fazer pedidos aos outros.
eu cresci com esta crença limitante, isto provavelmente começou na minha infância, de que para eu ser amado, eu tinha que ser um bom menino. Eu programei isto na minha cabeça, portanto, se eu tirar boas notas, se eu fizer tudo bem, se eu não falhar, se eu fizer tudo aquilo que os outros pedem, as pessoas vão gostar de mim. E esta programação ficou gravada na minha mente, no meu subconsciente, e portanto, nos dias de hoje eu ainda caio nela algumas vezes. Portanto, o que eu penso é, tenho que fazer o que os outros querem, o que os outros me pedem para ser incluído, para ser amado, para as pessoas não me abandonarem. E obviamente que esta programação nos traz muitos dissabores ao longo da vida e nos traz algumas frustrações. Portanto, no meu processo de mudar a minha rotina, eu tive que começar a resolver esta minha crença, porque senão eu não ia conseguir mudar os meus hábitos. Se eu queria ter aquele horário que eu sonhava, aquelas coisas que eu precisava de fazer, eu não podia dizer que sim a tudo. Eu não podia ir a todo lado fazer as coisas que eu fazia sempre. Mas com o acumular de trabalho, com o acumular de todas estas coisas que eu precisava de fazer ao mesmo tempo, muitas vezes esta crença volta a atacar-me em silêncio. Por exemplo, eu estou neste ritmo de foco e de trabalho, estou com bom humor porque estou a realizar as coisas que eu gosto de fazer e que eu quero fazer, e aparecem pedidos de última hora, alguém que me pede um favor, me pede uma coisa ou outra, e como eu estou num bom humor eu digo sim, eu consigo encaixar isso na agenda, bora fazer isso. Mas o que eu estou a pensar realmente é, se eu disser que sim, esta pessoa vai gostar mais de mim. Isto é quase como estarmos sob o efeito de álcool, alguém nos fazer uma pergunta e nós sermos super sinceros e no dia a seguir pensamos, o que é que eu fui fazer? E portanto eu estou sob o efeito desta felicidade de estar concretizado, realizado no meu foco, no meu modo de trabalho. Alguém pede um favor, eu digo que sim, quando na verdade eu estou a ter aquela crença de se eu disser que sim a pessoa vai gostar de mim, e eu estou a pensar eu vou conseguir encaixar aqui, que a pessoa até vai ver como eu consigo e vou fazer, e depois no dia a seguir eu vou ver a minha agenda e penso, porque é que eu disse que sim? Agora tenho tanta coisa para fazer e vou ter que tentar encaixar aquilo para não cumprir, para não falhar, porque senão a pessoa vai deixar de gostar de mim. E a pessoa que nós mais temos que servir, nós mais temos que ajudar, somos nós próprios. E diz-me uma coisa, quantas vezes é que tu já puseste as prioridades dos outros acima das tuas? O bem-estar dos outros acima do teu bem-estar. Deixa-me dizer-te que viver assim não é ter uma vida. Agora, é claro que nós também não temos que recusar tudo, atenção, há coisas que são realmente boas, há eventos que são bons para nós irmos, há coisas que são também importantes para nós. Ir a certos sítios, estar com certas pessoas, acompanhar alguém a algum lado, porque até vamos para o mesmo lado, ou ajudar alguém em alguma tarefa, ouvir a pessoa, um amigo durante alguns minutos, porque realmente precisa dessa atenção nossa, nós podemos cumprir com estas coisas, nós temos é que lá está, mais uma vez, fazer as nossas prioridades. Mas temos que nos lembrar de nós. Lembra-te sempre de ti e não tenhas medo de fazer pedidos às pessoas. Porque antes disso, antes de tu ires fazer um pedido, lembra-te que te está a ser feito a ti um pedido. Seja a tua ajuda, seja a tua atenção, seja o teu trabalho, estão-te a fazer um pedido. Portanto, não tenhas medo de pensar em ti, de pensar naquilo que tu precisas e fazer um pedido de volta. Até podes pedir esse tempo de reflexão. A pessoa faz-te um pedido, pede-te alguma coisa e tu dizes, olha, deixa-me só respirar fundo um segundo, estou aqui um bocado de um lado para o outro com muito trabalho, deixa-me realmente consultar a minha agenda, ver o que é que se passa aqui e se eu consigo realmente ajudar-te, porque eu quero ajudar-te. E nós fazermos este pedido, conversarmos com a pessoa, às vezes até vai ser muito melhor, porque nós estamos a pensar em nós e podemos até chegar a um acordo com a pessoa. Por exemplo, olha, hoje não posso, mas eu posso no final da semana, achas que isso daria para ti? Achas que era bom para ti também? E acredita, isto é mesmo verdade, quando tu começares a fazer pedidos, tu vais-te surpreender. Tu vais ver como as pessoas vão ficar receptivas também a esses teus pedidos. Porque quando tu pões os teus interesses e as tuas necessidades em primeiro lugar, tu depois vais ter tempo realmente para atender às necessidades dos outros, àquilo que os outros te pedem. E quando fores fazer essa tarefa, quando fores ajudar o outro, quando fores trabalhar para o outro, quando fores ouvir o outro, tu vais com uma vontade completamente diferente. Tu não vais a pensar, outra vez, não acredito que agora tenho que fazer isto, pá, não dava jeito nenhum. Até vais com má vontade e essa energia vai passar. A pessoa vai perceber que tu não querias estar ali. E passamos então para o terceiro erro, o meu terceiro passo deste ciclo, que é beber a energia dos outros. E um dos meus maiores desafios é mesmo não beber a energia das outras pessoas quando estou em contacto com elas. Seja replicar as emoções, ou seja, stress, ansiedade ou raiva, ou seja, eu alterar o meu próprio humor porque acho que as pessoas não me estão a ouvir ou por haver coisas que fogem ao meu controle. E neste caso, o que é que foge ao meu controle? É o comportamento das outras pessoas. Agora, isto está relacionado com o nosso ego. O ego que diz, eu sei que isto é verdade, eu sei que isto resulta e a pessoa não me está a ouvir. O ego que diz também assim, eu não acredito que a pessoa está a agir desta maneira comigo, eu não gosto, portanto eu vou agir da mesma maneira para mostrar o meu desagrado, para ver se ela gosta então desta atitude.
O ego que também diz assim, epá, eu pedi isto, pedi desta maneira e a pessoa fez exatamente o contrário, parece que não me ouviu. Eu não acredito que a pessoa não tem noção, eu não acredito que a pessoa está a agir desta maneira. Como é que é possível que a pessoa não tenha noção nenhuma? E então, vamos por partes. No caso em que nós replicamos a energia da pessoa, nós podemos ver isto aqui como um lado positivo e um lado negativo. Ou seja, se a pessoa vier num estado de euforia, de grande felicidade, se eu estiver num dia mau, até vai ser bom, porque eu vou se beber dessa energia, vou ficar logo com um pico de energia, vou ficar super animado e o dia vai-me correr muito melhor. Portanto, pontos positivos, obrigado, ego. No entanto, se nós virmos o lado mau, é que eu posso estar a ter um dia incrível, estou super produtivo, nem acredito que isto está a acontecer, inacreditável. A pessoa chega com uma energia terrível, super ansiosa, super estressada, super nervosa. Eu vou beber aquela energia e o que é que eu vou dizer? Mais uma frase do ego que é: eu não acredito que esta pessoa me estragou o dia. E a verdade é que a culpa não é da pessoa, é uma escolha nossa. Nós é que escolhemos beber dessa energia e, seja ela positiva ou não, em qualquer um dos casos foi uma escolha nossa. Portanto, a pessoa não tem culpa. Nós é que escolhemos não bloquear essas emoções, não bloquear essa influência da pessoa connosco. Houve um exemplo que eu dei no episódio que eu falei aqui, que é o tipos de pessoas negativas e como lidar com isso, e que eu vou voltar a dar porque eu acho que é mesmo super importante e dá para perceber muito bem. Com isto da pandemia, da Covid-19, nós andávamos todos de máscara. Porquê? Porque as pessoas podiam estar infectadas e nós tínhamos essa escolha de eu não quero que a pessoa me infecte, vou usar uma máscara para me proteger. E nós devíamos fazer o mesmo com estes comportamentos. Nós escolhemos ir para estes sítios cheios de influências, cheias destes vírus, não é? Mas em vez de ser a Covid-19, são emoções que nos vão fazer sentir mal, e nós escolhemos ir sem máscara. Nós escolhemos ir beber e deixar-nos infectar por essas energias todas. Estas atitudes negativas, estas energias negativas que nos vão afetar não só a nossa mente, como o nosso corpo. Então, como é que nós podemos usar uma máscara? Como é que nós podemos andar por estas pessoas todas e termos uma máscara, não nos deixarmos beber desta energia? O primeiro passo é ter compaixão. E isto é a coisa mais importante do mundo. Por exemplo, no caso de aparecer alguém que está chateado, que está estressado, que está ansioso, essa pessoa está a lidar com um turbilhão de emoções na sua cabeça. Essa pessoa está a lidar com uma série de medos, uma série de inseguranças, uma série de pensamentos que estão em espiral na sua cabeça. Eles estão completamente descontrolados. E há pessoas que tu vais conhecer que estão a passar por isto durante toda a sua vida. Elas viveram sempre assim e não sabem ser de outra maneira. Aquilo é um programa automático. Então, quando nós recriamos estas emoções, quando nós espelhamos, replicamos tudo o que a pessoa nos está a fazer, nós só estamos a piorar a situação. Porque nós estamos a partir de um lugar do ego e a outra pessoa está a fazer exatamente o mesmo. Então, de repente, estamos a entrar num confronto de egos. O segundo passo é reduzir o tempo com a pessoa. E eu sei que muitas vezes isso não é possível, mas vais ver que ao reduzir o teu tempo, o teu contacto com essa pessoa, vais também ter menos oportunidades de beber dessa energia. O terceiro passo é arranjares aqui uma balança de emoções, ou seja, para cada pessoa negativa que tu sabes que vais enfrentar e que te vai mexer com estas emoções durante o dia, tens que ter pelo menos 3 pessoas que te vão passar este positivismo, estas coisas boas para fazer esta balança de emoções. No caso do ego, em que nós queremos ajudar as outras pessoas e em que parece que as pessoas não nos estão a ouvir, nós temos que parar para refletir. A verdade aqui é que quanto nós mais gostamos da pessoa, quanto maior for a nossa ligação com esta pessoa, mais este problema de ego nos vai afetar. Mas claro que isto também pode acontecer com alguém que nós não conheçamos muito bem, ou alguém que acabamos de conhecer, se a situação que nós estamos a passar for realmente muito importante para nós. E o que nós nos temos que lembrar aqui é que está tudo bem. Nós não somos super-heróis. E o que nós até temos que pensar é: porquê que nós queremos ser super-heróis? Porquê que nós queremos realmente salvar toda a gente? E temos que identificar quais são as crenças que temos e que nos estão a limitar neste aspecto. Porque isto de queremos ser super-heróis é o nosso ego a trabalhar. É o nosso ego que quer resolver problemas que não são nossos e que nós é que escolhemos que agora são nossos, e depois ficamos estressados, ficamos chateados porque as pessoas não nos estão a ouvir, porque nós temos respostas que são super simples para os problemas. Ficamos com aquele pensamento de, como é que é possível? Porque eu tinha conselhos tão bons, eu tinha estas respostas tão boas e as pessoas não me estão a ouvir. Eu. É o ego a falar. É o eu é que sabia, o eu é que sei, o eu é que tenho as respostas. E o que pode acontecer muitas vezes, uma crença que está aqui limitante, é que nós temos um passado mal resolvido em que nós não nos conseguimos salvar e então agora queremos salvar todas as outras pessoas para tentar balançar aqui as coisas e não nos sentirmos tão mal com não olharmos para nós, por acharmos que não somos capazes de nos salvar e de nos ajudar.
Então, nestas situações, nós temos que remover o nosso ego e temos que estar com a pessoa, temos que ouvir, prestar atenção. Não é estar a ouvir e estar a arranjar 1500 soluções. Às vezes, ouvirmos a pessoa, darmos atenção à pessoa, é muito mais importante, é uma prova de amor muito maior. Nós não temos a responsabilidade de assumir e resolver todos os problemas das outras pessoas. E mesmo quando nós temos uma resposta acertada e que poderia ajudar a pessoa, e a pessoa também vê isso, mas não o consegue fazer, temos que nos lembrar que nós estamos todos no nosso caminho, no nosso processo. E há coisas que a nós vamos ouvir e vai-nos fazer o clique, há pessoas que vão ouvir e não vai fazer absolutamente nada. As pessoas vão perceber, vão achar, realmente isso faz muito sentido, mas não vão conseguir pôr em prática, porque não está na altura delas e nós não vamos poder mudar isso. Não somos nós a decidir quando é que é o tempo certo de outra pessoa. E queres que eu te diga uma coisa? Se calhar o tempo certo dessa pessoa até pode nunca chegar. Mas tu não podes ficar focado nisso, isso não é um problema teu. Parece uma coisa muito fria, principalmente porque nós estamos apegados às pessoas, nós amamos as pessoas, nós queremos ajudar. Mas é assim que as coisas funcionam. No meu caso, eu vejo isso, eu vejo os momentos em que me foram dadas as respostas certas, os conselhos certos, eu ou ouvia e achavam parvos, ou ouvia e não os seguia, porque não estava na minha hora. Tive que ser eu a querer fazer a mudança. Enquanto nós próprios não quisermos fazer a mudança, não importa a quantidade de livros que vamos ler, a quantidade de podcasts que vamos ouvir, a quantidade de coaches e psicólogos que nós vamos, não vai mudar nada. Aquilo em que nós podemos mudar, o que nós podemos mandar é nas nossas vidas. Nós podemos pegar em nós, podemos nos mudar a nós e não há nada mais poderoso como um conselho, como um exemplo para os outros, do que nós fazermos as coisas que dizemos que os outros têm que fazer. Se aquilo que nós arranjamos como solução para as outras pessoas, se aquilo que nós dizemos aos outros, nós usamos como solução, como resolução dos nossos problemas para a nossa vida, não há exemplo melhor, não há conselho melhor para dar aos outros. Aquele outro caso do ego em que eu digo, eu criei isto desta maneira, eu não acredito que isto correu de forma completamente contrária, a pessoa não me ouviu, a pessoa não quer saber, como é que a pessoa não tem noção? Como é que a pessoa não entende, não percebe? Mais uma vez, temos que voltar à regra número 1 da vida, a coisa mais importante de todas, que é nós termos compaixão. Há uma coisa que pode ser super óbvia para nós e não ser nada óbvia para outra pessoa. E uma coisa que é engraçada, e se tu parares para pensar vais perceber que há uma coisa que pode ser muito óbvia para nós neste momento das nossas vidas e que há uns anos atrás não era. Nós tivemos que aprender. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu nem sequer falei que ia falar aqui sobre isto, mas estou-me a lembrar e é super prático e é super interessante para encaixar nesta situação. A minha namorada no outro dia estava a trabalhar e foi feito um pedido. E era fazer uma decoração num certo sítio com uma era. Não sei se vocês sabem o que é uma era, mas é uma planta trepadeira. No entanto, esta palavra não é usada em todo lado. Há pessoas que não identificam uma era como uma planta trepadeira. Para elas é uma planta trepadeira, nunca ouviram a palavra era. E esta pessoa que fez este pedido ficou super chateado, porque a minha namorada não sabia o que era uma era. E para ela era a coisa mais óbvia do mundo. Ou seja, quem é que está errado aqui? Porque depois houve uma coisa muito interessante que ela disse que foi: eu não acredito que tu tens não sei quantos estudos e licenciaturas, não sei o quê, e não sabes o que é uma era. Mas aquilo que nós estudamos, ou a quantidade de coisas que nós estudamos, ou o estatuto que nós temos, não vai ser igual a eu sei isto tudo que tu sabes e que tu vês como óbvio. Porque podemos vir de partes diferentes do país, com expressões, com palavras diferentes, podemos ter passados diferentes em que nos interessamos mais por uma coisa e menos por outra. Mais uma vez, aquilo que é óbvio para nós, há anos atrás não era, nós tivemos que aprender e passou a ser óbvio, e para outras pessoas pode ser completamente desconhecido. Daí a compaixão. Há uma frase do T. Harv Eker que eu adoro, é: todo mestre já foi um aprendiz. Nós temos que nos lembrar disto. Todo mestre já foi um aprendiz. Temos que ter compaixão, temos que pôr-nos no lugar da outra pessoa e temos que tentar ajudar e temos que realmente ensinar essa pessoa. Se for preciso pedires a mesma coisa 5 vezes, que seja. Se calhar o problema é que não estás a fazer o pedido da forma correta. Se calhar há qualquer coisa que tu estás a pedir que pode parecer super óbvia e já a pediste 5 vezes, mas a pessoa continua sem perceber porque a maneira como tu estás a pedir não é óbvia, a pessoa não compreende. E também não podemos ficar à espera que as outras pessoas adivinhem aquilo que nós queremos. Isto acontece tantas vezes nas relações, sejam elas familiares ou amorosas, que é: mas a pessoa conhece-me, a pessoa sabe que eu gosto daquilo ou que eu quero aquilo daquela maneira, ela já devia ter feito. As pessoas não leem a nossa mente. Não é porque é meu pai, ou minha mãe, ou meu filho, ou minha filha, ou meu namorado, ou meu esposo, ou colega de trabalho, ou amigo de longa data, não interessa. As pessoas não têm esse poder de telepatia. Somos só nós que sabemos o que é que vai
na nossa cabeça. O que é que nós pensamos, o que é que nós queremos, o que é que nós precisamos. Se nós não expressarmos isso, se não fizermos pedidos, não vamos ter os resultados. Se nós não fizermos os pedidos aos outros, não vamos ter as respostas. As pessoas não vão ler a nossa mente. Por mais que nos conheçam, por mais que nos amem, não é possível. Portanto, faz pedidos e tem compaixão. O meu quarto erro e o quarto passo, para mim, é o pior. É o meu sinal de alerta vermelho que isto está a correr muito mal. É deixar misturar as emoções. Eu tenho falado disto várias vezes e já dediquei um episódio inteiro ao journaling, à importância de termos um diário, e eu não me vou fartar de dizer isto, não vou fartar de vos pedir que comecem um diário, porque mudou a minha vida, mudou mesmo a minha vida. E portanto, com todos estes erros e com tudo isto que está a acontecer, eu começo-me a pôr em segundo lugar. E o que é que vai acontecer? Eu vou dizer assim, eu tenho que fazer este trabalho todo, eu agora não tenho tempo para escrever no diário. Não, eu agora não posso fazer esta meditação, porque eu preciso mesmo de gravar aquilo. E o que é que me vai acontecer depois? É que no final do dia, aquilo que estávamos a falar da gestão das prioridades e da areia, eu vou olhar para trás e vou ver o tempo que eu depois perdi a tentar fugir ao trabalho que eu realmente precisava de fazer, a ir ao telemóvel, a olhar pela janela, a focar-me em qualquer coisa que não era o suposto naquele momento. E que se eu juntasse isso tudo, eu tinha tido mais que tempo para escrever no meu diário, para fazer a minha meditação, e tinha tido todo um resto de horas mais produtivas, e esse tempo todo que eu perdi, que agora ganhava para outra coisa, eu ainda tinha tempo que sobrava para trabalhar e focar-me ainda mais. Portanto, todas as pausas que eu fiz e que eu achava que eram justificáveis, era na verdade areia, e era a areia que me estava a encher o frasco e não me estava a deixar fazer as coisas que eu precisava mesmo de fazer. E isto é o que acontece quando nós nos deixamos assoberbar pelos nossos medos, pelas nossas inseguranças, pelos nossos pensamentos, entramos nestas espirais disto e estamos a deixar misturar todas as emoções. E eu entro neste piloto automático, neste velho amigo que eu tenho, que é dizer, não, eu já resolvi isto, eu já pensei muito nisto, já está resolvido, portanto eu agora posso seguir em frente, eu agora não tenho tempo para isto, eu tenho que seguir em frente. E não está nada resolvido. E não só não está resolvido, como eu vou dar por mim umas horas depois a voltar a ter esses pensamentos vão voltar para me assombrar e eu estou a perder o foco todo no meu trabalho. Então, quando eu dou por mim, o hábito que eu já estava a criar, quando eu estava na minha bolha, não é? O hábito que eu estava a criar de eu estou a escrever no meu diário e faz-me tão bem, isto muda-me tanto, está a ser substituído por um outro hábito, que é, eu agora não tenho tempo, não posso escrever no diário porque eu preciso mesmo de fazer este trabalho. Mas o amor que eu tenho por mim tem que ser mais importante. Este meu bem-estar vai ser muito mais importante, vai ser o pilar principal para eu conseguir ter um resto do dia super produtivo, super focado, sem nenhumas distrações. Isto é quase como construir uma casa. Se não tiver bons fundamentos, eu posso fazer a casa que eu quiser, isto vai tudo cair, vai correr tudo mal. E é a mesma coisa que eu estou a fazer. Eu estou a tentar descurar os fundamentos, porque agora não tenho tempo, preciso de construir a minha casa, e depois eu estou a construir a casa e começo a fazer tudo errado. Porque eu não ia perder assim tanto tempo, eu achava que não tinha tempo, e depois quando dou por mim no final do dia tenho tempo a mais, e em vez de perder aqueles... Mais uma vez, não é perder, desculpa, ainda dito perder, é investir. Em vez de ter investido aqueles 5 ou 10 minutos naquilo que eu precisava, seja a minha meditação ou escrever no meu diário, que depois me iam dar toda uma nova gestão, toda uma resolução de emoções e de pensamentos e que me iam levar a conseguir construir a minha casa direita porque os fundamentos, a base está sólida, está mais que perfeita, agora não tenho nada disso. Então, vou estar a construir a casa e vou estar a fugir, vou estar a tentar fugir ao trabalho, vou estar a fazer tudo errado. E o que é que me acontece quando eu deixo de escrever no diário? Eu começo a misturar emoções. Eu perco este hábito de parar e de refletir, de dar uma resolução aos meus pensamentos, aos meus problemas. Eu deixo de não só saber como é que eu me sinto, nem porque é que eu estou a sentir certas coisas. Eu começo a ficar incomodado, sem perceber bem de onde é que vêm estas emoções, de onde é que vêm estes pensamentos. E qual é que é o resultado disto? É eu começar a disparar para todos os lados. É eu começar a ficar chateado com coisas, quando isso na verdade é gota d'água. Eu não estou chateado com isso, eu estou chateado com 1500 coisas atrás que não estão resolvidas, que eu não escrevi, que eu não refleti e que agora estão a ficar visíveis com uma gota d'água. Então, se tu já tens o hábito do journaling, ainda bem, lembra-te sempre do diário. Quando achares, eu agora não tenho tempo, não posso, não tenho estes 5 minutos agora, é esse momento em que tu deves atacar, abrir o diário e começar a escrever. Vais ver como vais ter a tua mente muito mais organizada, muito mais sólida para conseguires ter um dia de trabalho produtivo, focado, sem caíres em distrações desnecessárias. Porque termos a nossa cabeça em ordem não é o que a preguiça nos vai dizer de mas tu já pensaste muito nisto, já está resolvido. É nós
escrevermos, nós refletirmos, nós falarmos em voz alta, porque muitas vezes há esta questão, não é só escrevermos sobre as nossas coisas, é nós falarmos em voz alta. Há muitas coisas que eu reflito durante a semana e que eu escrevo, e depois eu chego à sessão com a minha coach e estou a falar daquilo em voz alta e começo a pensar, espera, eu nunca me tinha apercebido disto, porque eu já escrevi sobre isto, mas eu nunca tinha lido, nunca tinha falado em voz alta sobre isto. E quando eu estou a falar e estou a ouvir o que eu estou a dizer, eu estou a processar as coisas de maneira diferente e estou a chegar a novas conclusões, estou a chegar a coisas que eu nunca tinha pensado e estou às vezes até a pôr as coisas em perspectiva, a ver coisas que eu nem sabia que estavam ali escondidas. Então faz pausas para tu meditares, para tu respirares e para tu escreveres no teu diário. Analisa os teus pensamentos, compreende os teus pensamentos. Tens que saber o que é que estás a pensar e porquê é que estás a pensar. Se for possível para ti também, fala com um psicólogo, fala com um coach, alguém que te ajude também a compreender esses pensamentos. E não deixes que essa tua cabeça te tente iludir a dizer não, isto está resolvido porque tu já pensaste muito nisto, tu já sabes como é que isto é, já está mais que resolvido. Controla, separa, organiza e analisa as tuas emoções. Sempre. Sempre, todos os dias. E o meu quinto erro, este último erro, é na verdade um passo final desta sequência. É uma consequência de todos os outros erros. E este quinto erro é o síndrome de impostor. E infelizmente o síndrome de impostor é uma das coisas mais normais nos dias de hoje nas cabeças das pessoas. E mesmo quando nós temos valor, ou seja, isto termos o síndrome de impostor é nós termos valor, termos as formas de fazer as coisas, mas acreditamos que não conseguimos fazer as coisas. Aliás, o síndrome de impostor é até nós estarmos num trabalho, termos aceitado fazer um trabalho, o que quer que seja que estamos a fazer, e estarmos sempre com medo de que vamos ser descobertos, entre aspas, e que nós não temos qualquer qualificação para aquilo. É algo que nós sabemos fazer, que nós queremos fazer, que estamos aptos para fazer, mas começamos a sentir, eu não sou capaz. As pessoas vão descobrir que eu não sou capaz e vão cair em cima de mim. Isto vai-me trazer consequências muito, muito graves. E seja a nível pessoal ou a nível profissional, é aquele sentimento de que nós não somos capazes, não estamos qualificados para fazer aquilo, mas que todas as outras pessoas têm tudo sob controle e são mais que perfeitas e conseguem fazer tudo bem. E quando estamos completamente cegos por este síndrome de impostor, nós vamos mesmo acreditar que não temos qualquer valor, quando na verdade temos provas à nossa frente, temos coisas que nos mostram que nós somos capazes. Então, o meu passo final, este síndrome de impostor, esta espiral que está agora a ficar incontrolável, é a minha mente me começar a dizer: eu enganei as pessoas, que eu as fiz acreditar que tenho mais competências do que aquilo que eu na verdade tenho para fazer as coisas. É a minha mente a dizer-me que o meu sucesso na verdade é apenas sorte. E começo a pensar que apenas se eu trabalhar de forma excessiva, se estivesse sempre a trabalhar, é que vou realmente conseguir mostrar aos outros que eu sou merecedor das coisas. E começa a nascer e a apoderar-se de mim um medo de que vou ser considerado um falhado, de que não vou ser merecedor do amor e da atenção das outras pessoas, e vou começar a desvalorizar todas as minhas conquistas, tudo aquilo que eu já fiz na minha vida. E atenção que este síndrome de impostor não acontece apenas no trabalho, isto pode acontecer em casa, pode acontecer na escola, pode acontecer nas nossas relações com os outros. Por exemplo, no caso das relações até acontece muito nós estarmos com uma pessoa, namorarmos com alguém ou casarmos com alguém e depois achamos que nós não somos merecedores da pessoa, achamos que enganamos a pessoa, que nós não temos valor, que a pessoa um dia vai perceber que nós não temos esse valor e que nos vai deixar. E de onde é que vem este síndrome de impostor? Ele tanto pode vir da infância, de nós crescermos num meio ou numa família que valorizava muito o sucesso, ou seja, em situações em que os pais ou os professores, ou o que é que seja, nos elogiavam excessivamente, então nós começávamos a pôr as nossas expectativas muito altas e começávamos a achar que tínhamos sempre que corresponder àquelas expectativas, como em famílias ou professores, ou o que é que seja, que criticam em demasia e nós começamos a acreditar realmente que nós não merecemos, que não valemos nada. Tanto num caso como no outro, ou até um que pode ser um mix, vai acontecer esta probabilidade alta de nós mais tarde na vida nos começarmos sempre a sentir uma fraude. Há também outros fatores, como nós estarmos num meio ou num sítio que é muito competitivo e em que existe sempre uma grande pressão e nós ficamos sempre muito ansiosos, ou também pode vir de um traço de personalidade, que é o perfeccionismo, e portanto as pessoas perfeccionistas têm mais tendência a cair neste síndrome de impostor. Há também um outro fator que até pode parecer contraditório, mas que leva a este síndrome de impostor, que é alguém que, por exemplo, sempre teve muitos sucessos e está sempre a conseguir vencer tudo e venceu tudo e começa tudo lhe corre bem e do nada há uma coisa que corre mal. E quando essa coisa corre mal, a pessoa entra neste síndrome de impostor e começa a questionar toda a sua vida, todo o seu valor, todo o seu trabalho até agora. Então, quando eu caio neste síndrome de impostor, eu começo a questionar tudo na minha vida.
Começo a questionar onde é que estou, o que é que eu faço e se aquilo que eu faço faz sentido ou se não faz qualquer sentido, o que é que eu devo continuar a fazer ou não. E este síndrome vai cair em mim principalmente neste ponto do podcast. Porquê? Porque a minha mente vai-me começar a dizer: quem és tu para todas as semanas fazeres um podcast, episódios novos sobre saúde mental, quando tu estás cheio de problemas e estás cheio de erros? E vou começar a entrar na espiral e vou entrar na pior coisa que se pode fazer, que é a comparação. Começo-me a comparar com grandes coaches, com grandes psicólogos e com pessoas que eu sigo e não me começo a identificar. Começo a achar que as pessoas são perfeitas e que eu estou cheio de erros e que estou a enganar as pessoas. E agora há a parte que é a parte em que vocês dizem: pois, mas isso agora é mais difícil de fazer do que nós ouvirmos e termos a teoria. E é verdade. Mas aquilo que eu faço, aquilo que eu tenho que fazer, é lembrar-me de uma coisa muito importante. Não só do meu propósito, ou seja, do porquê que eu comecei a fazer as coisas, mas de uma coisa que eu falei neste início deste podcast, que eu falo em todos os podcasts, e que é isso que me traz à realidade, que é este podcast, isto que eu faço aqui, é um podcast em que crescemos juntos e em tempo real. Eu estou a crescer todos os dias. E o que eu queria com o Incompletamente é que isto fosse um relato do meu crescimento convosco, ao mesmo tempo em que estou a partilhar os meus pensamentos, as minhas ideias, todas as minhas reflexões sobre certos assuntos. O que eu faço aqui é registar isto convosco e tentar convidar-vos a vir nesta aventura comigo, a iniciarem vocês também a vossa própria jornada. O que é que eu faço também para combater este síndrome de impostor? É lembrar-me de quem é que eu sou, de quem é que eu quero ser. E é aquilo que eu também falei aqui muito a semana passada, que é um aprendiz. Eu vou falhar, eu vou cometer erros, mas eu vou aprender com eles. Isto é o mais importante. Deixem-me falhar, deixem-me cometer erros, mas deixem-me aprender com eles. Porque enquanto eu aprender, eu vou querer mudar, eu vou querer crescer, vou querer sempre continuar a aprender, vou sempre continuar a crescer, e é aquela equação que é: quando nós aumentamos o nosso conhecimento, os problemas vão diminuir. Os erros do meu passado vão ser aprendizagens para o meu futuro. E é aí que eu me lembro de que nós somos todos aprendizes, ninguém é perfeito, estamos todos no mesmo processo, todos na mesma caminhada, estamos todos a errar. E tenho que parar de fazer essas comparações, porque essas pessoas com quem eu estou a comparar-me, também elas estão a cometer os seus próprios erros. São todas no seu caminho, eu não tenho que fazer o caminho dos outros, eu tenho que fazer o meu caminho, aquele que eu defini para mim e que eu quero cumprir. É aí que eu tenho que me lembrar dos meus sonhos, dos meus objetivos, do que é que eu quero conquistar, do que é que eu já conquistei e ter orgulho em mim, sentir-me merecedor das coisas, por todas as coisas que eu já ultrapassei. Do amor que eu tenho por mim, que eu trabalho todos os dias para ter e ter cada vez mais, porque eu toda a minha vida achei que eu não merecia ter esse amor próprio. É aí que eu aceito os meus sentimentos, seja a alegria, seja a tristeza, seja a raiva, seja a frustração, o que quer que seja. Eu aceito os meus sentimentos, mas eu tenho que analisá-los, tenho que analisar os factos, tenho que pegar no meu diário e tenho que escrever quem é que eu sou, para onde é que eu quero ir. Só porque nós temos este tipo de pensamentos em que nós começamos a duvidar de nós próprios, não significa que esses pensamentos sejam um espelho da realidade. Quando a nossa mente nos disser, quando a tua mente te disser que tu não és capaz, que tu não tens capacidade, lembra-te que tu tens mais capacidade do que aquilo que tu achas que tens, e não só isso, como tu tens a capacidade de aprender. Sempre, para sempre. A maior arma para nós combatermos o síndrome de impostor é nós celebrarmos os nossos sucessos. E não é aquele celebrar porque nós temos mais frequência em focarmos naquilo que corre mal e em estarmos constantemente a pensar e a voltar a pensar e porque é que isto correu mal e e depois temos uma vitória, ficamos felizes, mas passado 2 segundos já não queremos saber. Já passou. Quando nós desvalorizamos os nossos sucessos, nós estamos a agravar o síndrome de impostor. Começa a prestar atenção à forma como tu falas contigo. Começa a interiorizar os teus sucessos. Se alguém te elogiar, por exemplo, não tentes despachar o assunto. Aceita o que a pessoa te está a dizer. Lembra-te de todas as coisas, as adversidades que tu superaste com sucesso na tua vida. Começa a celebrá-las, começa a escrevê-las, guarda-as para ti. Por exemplo, se o teu patrão te enviar um e-mail a elogiar o trabalho que tu fizeste, guarda esse e-mail. Começa a guardar essas pequenas coisas para tu te lembrares do teu valor. Faz uma lista no teu diário de todas as coisas que tu alcançaste e que tens orgulho em ti por teres feito isso. E isto não é para tu te gabares, não é para depois chegares ao pé de alguém e leres: olha aqui o que é que eu fiz. Ninguém quer saber disso. Nem tu tens que fazer isso. Isto é para ser o que o David Goggins chama o nosso frasco de bolachas. É irmos ao frasco das bolachas quando nós precisamos de pegar numa das nossas vitórias e usarmos essa vitória como combustível para alcançarmos ainda mais, para fazermos coisas ainda maiores. Para com essas vitórias tu te lembrares que tu és capaz de fazer muito mais do que aquilo que tu achas que és capaz de fazer. Não é para te gabares, não precisas de te gabar, porque
É bom nós amarmos-nos, mas nós não podemos apaixonar-nos por nós. E para lutar com este síndrome de impostor, continuar a falar sobre os meus sentimentos. Falar comigo, falar com a minha coach. Mas falar sempre em voz alta, perceber e analisar tudo aquilo que me vai na cabeça. E com isto tudo, eu paro de me queixar. Eu deixo de ser a vítima na minha vida. Porque eu penso, já deixei de crescer. Porque eu agora estou a cair, estou a fazer as coisas mal. E nós temos que lembrar de uma coisa muito importante. O nosso crescimento não pode ser em linha reta. A única coisa que é em linha reta é quando nós morremos. Quando nós morremos, estamos no hospital e o computador começa a dar aquela linha reta. Isso é a morte. Quando nós estamos a crescer, não sei se vocês estão familiarizados, por exemplo, com os quadros de velas das ações ou do stock market, não é? Quando há um crescimento ou há uma descida, nunca é em linha reta. Muito raramente é em linha reta. As coisas são assim meias aos picos, não é? Portanto, nós temos que ver a nossa vida assim. Nós estamos a crescer e vamos cair, vamos cometer erros. E o que é que vamos fazer com isto? Vamos voltar a crescer. Que é para não voltarmos a cair nos mesmos erros. Portanto, nós não queremos fazer as coisas em linha reta, nós temos que crescer, vamos errar, vamos aprender e vamos crescer, vamos errar, vamos aprender e vamos crescer. Nós não somos personagens secundários da nossa vida, nós somos a personagem principal da nossa vida. Nós não queremos ser a vítima, nós fomos vitimizados, mas não somos a vítima. Se nós só temos uma vida, e se esta vida é nossa, nós temos que fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para alcançar as coisas que nós queremos. Só nós é que podemos fazer. Ninguém o vai fazer por nós, incluindo errar. Eu quero vos dizer que eu espero mesmo errar todos os dias, mas nunca a fazer as mesmas coisas. Muito obrigado por ter estado desse lado. Não te esqueças de deixar a tua avaliação a este podcast em qualquer que seja a plataforma que ouves. É mesmo muito importante e é uma grande ajuda que me dás. Se achares que faz sentido, partilha também este episódio nas tuas redes sociais ou com alguém que sintas que vai gostar de o ouvir. Relembro que todos os links estão na descrição, inclusive é o link que te vai permitir também apoiar monetariamente este podcast. Eu adoro ouvir o vosso feedback, por isso estejam à vontade para me enviar todas as mensagens que quiserem. E se ninguém tem dito ultimamente, eu quero relembrar-te que não estás só, que és capaz e que mereces tudo aquilo que quiseres alcançar. Aconteça o que acontecer na tua vida, tu vais ficar bem. Até para a semana.